E aí, meu amigo, você tá juntando as moedinhas aí, fazendo as suas economias para comprar um carro novo ou para trocar de carro ou para comprar um carro usado? Pois bem, sinto muito, você não faz parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, você não pertence ao Poder Judiciário, onde nós bem sabemos habitam os maiores nababos deste país, né? Olha só o que aconteceu recentemente. Essa notícia aqui que nos causaria revolta, nos causaria uma surpresa negativa se não fosse altamente previsível, não é? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul gastou quase 2 milhões de reais, uma baba, uma merreca, né, para comprar 5 carros de luxo da marca Audi. Você aí trabalhando duro para comprar o seu Uninho, para comprar o seu Gol Bolinha? Pois é, os membros aí do TJ do Rio Grande do Sul vão andar em carros altamente luxuosos. Olha que coisa. Então vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, conferir os dados do que foi feito, tentar entender por que fizeram essa compra, qual é a justificativa, qual é o argumento apresentado por esses nobres senhores trabalhadores aí do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e também refletir a respeito da real função, da real funcionalidade do Estado, que é justamente conceder esse monte de benefícios, luxos, mimos a pessoas ligadas ao Estado, especialmente gente do alto escalão do funcionalismo público. Não se esqueça, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão valeu demais ou no botão seja membro aí para colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, né? E não, você não vai precisar gastar essa grana toda para colaborar comigo, não. A partir de R$ 1,99 por mês, você já colabora com o meu trabalho, mas aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul achou por bem gastar essa fortuna aqui, essa grana preta, para comprar 5 carros de luxo da marca Audi por meio de licitação, tá certo? Não foi nada assim esquematizado, não. Foi uma coisa feita conforme manda o figurino, conforme manda o roteiro do poder público, por meio de uma licitação. E aí você pode se perguntar, por que então que outros carros não ganharam essa licitação, outras marcas, com carros mais baratos, né? Porque o que manda nessa história aí é o preço final. Quem oferece um preço melhor ganha, certo? Não exatamente, depende do que a licitação, o edital estipula. Então, conforme algumas pessoas pontuaram na internet, inclusive aí, andei vendo outras opiniões a esse respeito, né? É muito fácil você colocar num edital uma série de características que são tão difíceis de serem atendidas que apenas um determinado carro específico, um modelo específico ali de uma determinada marca é que é capaz de satisfazer a todas essas exigências, né? De fato, aqui alguns carros estavam aptos, ao que parece, para atender todas as luxuosas exigências lá do pessoal do TJ do Rio Grande do Sul, os senhores desembargadores de lá e tudo mais. Porém, por questão de preço, a Audi levou essa licitação aí. Então, olha só quais são as especificações conforme trazido aqui pelo edital e conforme republicado pelo pessoal da Gazeta do Povo, que é onde eu estou olhando essa notícia. São veículos da linha A4 S-Line, um sedã executivo aqui da Audi, foram adquiridos por uma empresa que vai fazer o repasse disso para o TJ, eles não compraram diretamente do fabricante, né, conforme sempre acontece nesses casos aí, e tem uma série de quesitos aqui bastante específicos, por exemplo, né, uma distância entre eixos de 2.820 milímetros, um comprimento de 4.760 milímetros, uma largura de 1.846 milímetros e altura de 1.400 milímetros. Então, obviamente, estão falando aqui de um carro muito específico, né? Qualquer carro que vai atender a essas demandas aí, não é? E aí, segundo foi apurado por um jornal lá do Rio Grande do Sul, né? Gaúcha Zero Hora, a BMW ficou em segundo lugar com um preço aí de 3 milhões, né? Também teve uma oferta mais elevada pela Mercedes e uma mais em conta pela Toyota. Porém, a Toyota, infelizmente, não atendeu a essas especificações ultra mega específicas colocadas no edital pelo TJ. E aí o pessoal do Tribunal de Justiça, né, o vice-presidente dele aqui, que é responsável pela comunicação, o desembargador Antônio Vinícius Amaro de Silveira,
deu a seguinte explicação aqui, bastante assim elucidativa, eu diria, né? Só que não aquele juridiquês brabo, a respeito dessa licitação e do porquê de se adquirir carros nesse valor com luxo tão elevado assim para os membros do TJ, né? Ele disse o seguinte, vou citá-lo literalmente por completo. A aquisição de veículos de representação mediante licitação na modalidade pregão eletrônico pelo menor preço, que visa a manutenção da segurança, conforto e economia, as autoridades e servidores nos deslocamentos necessários da administração, atendendo aos princípios constitucionais, com a boa gestão dos recursos e serviços públicos, otimizando as condições laborativas da administração para cumprir a sua função jurisdicional. Você entendeu alguma coisa desse palavreado todo aqui, desse monte de bobagem, de engana-trouxa que foi colocado aqui pelo pessoal do TJ? Eu não entendi nada, um juridiquês que visa apenas enganar o trouxa no caso sendo o pagador de impostos, né? Então o TJ possui atualmente lá do Rio Grande do Sul 5 veículos, sendo que 2 Kia Cadenza foram comprados em 2012, outros do mesmo modelo em 2013 e ainda um Ford Fusion em 2013 também. Então são carros muito velhos, né? Estão caindo aos pedaços, precisam ser trocados com urgência para garantir o conforto e a economia dos senhores desembargadores. E aí eles esclarecem o seguinte, que eles vão doar esses carros para órgãos públicos e entidades beneficentes e assistenciais, os antigos, os velhos, que eles vão substituir por esses carros de luxo aí, modelo Audi. E eles afirmam aqui que esses recursos são do próprio judiciário, já previstos em orçamento, portanto não podem ser gastos com outras coisas, por exemplo, aqui despesa com pessoal. E bem, né, fica aqui a grande questão da necessidade de serem carros tão específicos assim, com luxo tão elevado. Por quê? Qual é a necessidade? Outros carros não garantiriam a mesma coisa, o transporte, a economia de recursos aí dos desembargadores, o atendimento das suas demandas enquanto membros aí do Poder Judiciário, atender ali o seu poder, a sua necessidade jurisdicional, conforme disse o senhor desembargador aqui. Será que outros carros mais baratos não atenderiam a esse propósito? Esse não é o ponto, essa não é a questão, porque o Estado não existe para ser eficiente, para fazer o seu trabalho, o seu suposto trabalho, né, atingir os seus objetivos alegados, gastando o mínimo de recursos possíveis nesse intento, que é algo que qualquer empresa faria. Se ela pode utilizar um veículo de um valor X que atenda às suas necessidades, ela não vai comprar um Audi, não vai comprar aí uma BMW, não vai comprar uma Ferrari para fazer a mesma coisa, porque isso é um gasto desnecessário que torna a empresa menos eficiente por diminuir o seu lucro no final das contas, né? Então ela vai gastar sempre o mínimo possível para fazer tudo aquilo que ela precisa fazer. Mas o Estado não funciona dessa forma, ele não precisa ser eficiente e o principal de tudo, ele não precisa se preocupar com a economia de recursos, porque esse valor, esse dinheiro não está saindo do bolso dos senhores desembargadores gaúchos, está saindo do nosso bolso. E você certamente conhece aquele quadrante que define a forma como recursos oriundos de determinados lugares são gastos. E a pior forma de você gastar um recurso, de destinar esse recurso, é alguém gastando esse recurso em favor de outras pessoas ou em favor de si próprio, porque não vai haver, nesse caso, uma preocupação com os valores, com o gasto, mas apenas com a qualidade do bem que vai ser comprado, que vai ser adquirido. Então, os senhores desembargadores não estão preocupados com o valor final a ser desembolsado, que 2 milhões de reais por 5 carros é uma baita grana, é uma baba, daria para comprar com muito menos do que isso aqui, os mesmos 5 veículos. Eles sequer precisam ter certeza de que o TJ precisa de 5 carros e não, sei lá, de 3, 2, 1 carro. Então nada disso é necessário e eles não se importam. Eles estão interessados apenas em garantir o próprio luxo. Isso vale para esses desembargadores e para todos os outros, e para muitos, inúmeros funcionários de alto escalão do Estado, para políticos e tudo mais. O que eles querem é ter uma vida de nababos, uma vida de sultões, com base no dinheiro que é arrecadado, entre aspas, da população, roubado de todos nós, para garantir esses luxos, para garantir esses mimos. Então, se no passado o povo, os camponeses, os trabalhadores precisavam bancar a boa vida da nobreza europeia, e aqui no Brasil também de certa forma, se isso acontecia no passado,
Essa nobreza aristocrática foi substituída pela nobreza política e pela nobreza do funcionalismo público. A coisa continua sendo da mesma forma. Todos nós somos roubados por meio dos impostos para que essa gente tenha uma vida altamente luxuosa. Os salários são altíssimos, os benefícios que eles recebem são impressionantes, uma coisa até assombrosa, e eles ainda desfrutam desse tipo de coisa. Acomodações aí altamente luxuosas, gabinetes muito bem equipados, mordomos dentro aí dos tribunais para servir a água, para colocar a roupinha deles, para eles falarem e tudo mais, motoristas e, é claro, carros de luxo para que eles sejam levados para baixo e para cima com o maior conforto do mundo. Não importa para eles que quem banca isso tudo, os trabalhadores, o setor produtivo da sociedade, precise andar em carros mais baratos ou então tenha que ir para o trabalho amontoado igual uma lata de sardinha dentro de um ônibus, dentro do transporte público. Para eles isso não faz diferença. Eles se importam apenas com a manutenção do próprio luxo. Então, esse tipo de notícia, embora possa nos revoltar, claro, porque não tem como você passar incólume por esse tipo de coisa, não nos surpreende, porque o Estado sempre funcionou assim. Besta, trouxa, iludido é quem acredita que o Estado, por ser democrático, por ser formado aí por políticos eleitos pelo povo, é diferente do Estado antigo, na forma antiga, na nobreza europeia, naquela monarquia que tinha ali um séquito de apoiadores da classe nobre. Não, as coisas funcionam da mesmíssima forma. Todos trabalham para serem assaltados pelo Estado para bancar a boa vida de um bando de bem-nascidos ou bem-eleitos, no caso aqui do nosso Brasil e de outras democracias ocidentais também, mas que na prática são uma casta aristocrática, um grupo de nobres que são bancados por todos os demais e têm uma vida muito, muito superior à média daqueles que bancam toda essa farra. Eu e você temos que ter uma vida muito mais pobre, muito mais penosa, muito mais laboriosa, para que os senhores desembargadores do Rio Grande do Sul e de várias outras partes do Brasil como um todo, e também os políticos, os ministros, os secretários, os auditores e todos esses que estão no topo da pirâmide, que estão nas maiores e mais altas castas do funcionalismo público, para que essa gente tenha uma vida altamente luxuosa, vidas de nababo, que é o que eles realmente têm e é disso que eles desfrutam com o maior prazer, tudo bancado por eu e você. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!